Olá, boa noite. Abrimos esta edição do CNN Prime Time com a decisão da Polícia Federal de indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio da restrição ao exercício dos poderes constitucionais. No relatório da Polícia Federal, entregue ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo, a Polícia Federal afirma que o ex-presidente e o filho têm atuado para obstruir o avanço da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado que tem Jair Bolsonaro como principal réu, inclusive com atuação junto ao governo dos Estados Unidos, a presidência de Donald Trump. Nós começamos esta edição indo até Brasília ao vivo. O nosso analista Theo Cury, assim como as redações da CNN Brasil de São Paulo e de Brasília, estão mergulhadas nesse texto da Polícia Federal que detalha a operação que resultou no indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu filho Eduardo Bolsonaro. Theo, boa noite. É preciso destacar nesse começo do Prime Time o que exatamente levou à decisão da Polícia Federal. Ela cita muito claramente, e a gente sabe, a investigação que já acontecia é em cima do deputado Eduardo Bolsonaro, que nos Estados Unidos faz os movimentos para buscar sanções, punições a autoridades brasileiras, notadamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas nesse documento também destaca-se o porquê, a razão do indiciamento de Jair Bolsonaro. A Polícia Federal destaca que o próprio Jair Bolsonaro, no dia 13 de maio, admitiu em depoimento à Polícia Federal o envio de dinheiro, R$2 milhões, para o seu filho nos Estados Unidos. A Polícia Federal destaca que Jair Bolsonaro disse que esse dinheiro teria sido recolhido em doações de apoiadores por campanhas do Pix. E aí, na página 9 do documento, lê-se a seguinte informação. Neste ponto, verifica-se que as reiteradas ações de arrecadação e financiamento de valores por meio de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro em campanhas de doações de Pix vêm se materializando em instrumento de financiamento e suporte de atividades ilícitas, com a finalidade de coagir autoridades públicas, ministros do Supremo, Procurador-Geral da República e também policiais federais. E o texto, Theo, um pouco mais abaixo, acaba fazendo uma ligação da coação de membros dos poderes judiciário e legislativo, além de causar efeitos deletérios em face da ordem econômica nacional. Ou seja, Theo, o que os três delegados da Polícia Federal nesses indiciamentos afirmam é que não apenas houve essa coação, mas também houve prejuízos ao país por essa ação de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Eu começo dando boa noite para você e pedindo que você comece, então, o fruto da sua apuração no detalhamento desse documento, Theo. Márcio, muito boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. A gente tem aí dois documentos, o relatório final da Polícia Federal sobre essa investigação. Isso significa, para quem nos acompanha entender de maneira muito clara, significa que a Polícia Federal concluiu as investigações sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para buscar punição a autoridades junto ao governo americano como uma forma de atrapalhar as investigações ou a ação penal, conclusão da ação penal contra o pai dele no Supremo Tribunal Federal. Aí estamos falando do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Uma investigação aberta pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República, e isso significa que, ao final dessa investigação, só para que todos estejamos na mesma página, a Polícia Federal concluiu haver indícios de crimes cometidos por Eduardo Bolsonaro e pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Depois, há uma decisão de 36 páginas do ministro Alexandre de Moraes, em que ele cobra explicações do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, num prazo de 48 horas, para que ele explique o descumprimento de medidas cautelares que lhe foram impostas e também o risco de fuga. Aí é um dos principais pontos, Márcio, trazido nessa investigação. Por que essa investigação é importante para ajudar nesse contexto?
E por que agora novos elementos, mesmo que de fatos antigos, estão sendo trazidos à tona? Márcio, quem nos acompanha, porque a Polícia Federal apreendeu o celular do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, em 2 ocasiões, em julho e depois novamente. Julho, vocês vão se lembrar, quando houve a determinação do ministro Alexandre de Moraes para uso da tornozeleira eletrônica, e depois houve a apreensão do celular do ex-presidente a partir do momento em que, no dia 4 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar por um descumprimento de ordem da Justiça, uma ordem do Supremo Tribunal Federal de um dia antes. Dia em que houve uma manifestação em diversos pontos do país e em que o ministro entendeu que Jair Bolsonaro descumpriu as ordens do Supremo Tribunal Federal. A partir da análise do conteúdo das mensagens trocadas pelo ex-presidente, Márcio, o Supremo teve acesso, a Polícia Federal teve acesso, compartilhou com o Supremo uma série de informações. Entre elas, e uma das principais, o pedido de asilo político, uma minuta de carta, ou seja, um rascunho de uma carta que seria enviada muito provavelmente à Argentina. Não sabemos se de fato o foi, mas de fevereiro do ano passado, logo depois, 2 dias depois da deflagração de uma operação que mirava o ex-presidente e que dizia respeito naquela PEC 12.100, a investigação que, no final das contas, Márcio, levou a denúncia apresentada, oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Então, uma carta encontrada no celular do ex-presidente da República, recuperada pela Polícia Federal, em que pediria um asilo político por perseguição política no Brasil ao presidente argentino Javier Milei. Esse é um dos principais pontos desse relatório da Polícia Federal. Um outro ponto que chama a atenção é um descumprimento de uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Aí você vê essa determinação, esse trecho citado pelo ministro. O documento possui 33 páginas e o conteúdo remete a um pedido de asilo político ao presidente da Argentina, Javier Gerardo Milei, por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. A fundamentação introdutória constante da primeira página do documento seria a alegação de perseguição política. De início, diz o documento que foi apreendido com o celular do ex-presidente, devo dizer que sou, em meu país de origem, perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos. É o que diz esse início, essa introdução de uma carta de 33 páginas em que Jair Bolsonaro pediria asilo político. E que teria sido, Márcio, elaborada, produzida, supostamente, diz a Polícia Federal, por Fernanda Bolsonaro, esposa do senador Flávio Bolsonaro. 2 dias depois da investigação em tramitação no Supremo Tribunal Federal, a PEC 12.100. São muitas informações, obviamente, aos poucos a gente vai destrinchando todos os detalhes desse depoimento, desse documento. Desses documentos, são 2 principais, a da Polícia Federal, relatório conclusivo de 170 páginas, e essa decisão de Alexandre de Moraes de 36 páginas, e que resume ali, de maneira geral, esse documento extenso da PF, Márcio. Mas já começamos a entender, então, os motivos que levaram a Polícia Federal a fazer esses indiciamentos. E o Theo nos ajuda, nesse começo do CNN Prime Time, a continuar esse esforço que começou no Arena CNN, com o Leandro Magalhães, Pedro Venceslau e Juliana Lopes também. Meu presidente, com todo respeito, discordo de você. A carta é toda sobre você. Esse cara fez uma coisa para botar uma bola quicando para você. Até ele lá, eu conversei ontem com quem está lá e com quem fala com o assessor de Donald Trump todo dia. Eu quero ver uma reação de Bolsonaro e dos outros. Claro que você não vai arrumar briga com o STF, mas você pode até colocar isso. Nós não queremos ver o Donald Trump com sanções sobre ministros e suas famílias. Tu vai ficar bonito, dando uma de bacana ainda. Tem que tirar de Lula.
Ele sabe jogar nisso, presidente. Ele dobra a aposta. Só quem pode parar Lula é o STF e trazer à baila a questão da anistia. Você sim, você é a maior voz sim. Me desculpa, discordo de você. Você não vai xingar STF. Você não vai esculhambar Alexandre de Moraes. Mas você pode se colocar sim e deve. Olha, minha gente, a questão da tarifa de Donald Trump não tem a ver com economia, tem a ver com liberdade e justiça. Eu não quero ver retaliações sobre ministros do STF e suas famílias. Eu não quero ver isso. É só resolver a questão da anistia que isso acaba. O discurso maior é teu, não é meu não. Eu falo isso, é 1. Você falar isso é 1000. O grau de peso. O meu grau é 1, o teu grau é 1000. Então me desculpa, discordo de você. Não, vai me desculpar. Que história é essa? Quem é que pode falar isso, rapaz? Quem é que é mais apropriado, com inteligência, saber colocar uma coisa bravata? Que Alexandre vai para a cadeia mesmo, tem que arrebentar. Aí é bobagem. Você, como um estadista, você tem que dizer: eu não quero ver tirar de Lula. A questão não é econômica, a questão é liberdade e justiça contra essas pessoas presas, essa injustiça contra mim, esse golpe que não existiu. Esse é teu discurso, presidente. Eu não quero ver ministros do STF, nem suas famílias serem retaliadas. É só resolver a questão da anistia, que o problema está resolvido. A questão não é econômica, você que tem que dizer isso. Eu digo, e estou falando, é só pegar meus vídeos. E segunda falo de novo. Agora, tu quer comparar minha voz com a tua? Dizer que você não tem que falar? Não faz isso comigo não, queridão. Para terminar, não errei uma contigo e não estou errando de novo. Grande abraço, Deus te ilumine e te abençoe. Rafael, o que eu mais tenho feito, Rafael, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não sei onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor, como você quer que eu me exponha, que daí não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém. E estou fazendo aquilo que eu entendo, você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Ele não perde nenhuma, tenha certeza disso.